Fala, meus amigos e minhas amigas, empregados e empregadas domésticos do lar. Estamos começando mais um podcast. Quem diria? Que nem eu falo nos outros podcasts, né? Estamos indo pro sexto. Não dá nem para imaginar que a gente ia conseguir estar aqui gravando o sexto episódio. Esse sexto episódio, essa semana, o que está acontecendo? Eu estou gravando uma semana. Estou gravando essas semanas com as cozinheiras, né? Então, estou pegando muitas cozinheiras de diferentes para contar um pouquinho das suas histórias, contar um pouquinho das suas experiências. E também, por que eu estou valorizando mais as cozinheiras essa semana? Porque são funcionárias importantes dentro de uma casa que cuida da alimentação das famílias. Então, eu acredito como a gente tem uma demanda muito grande de cozinheiras, então por isso que eu estou dando um pouquinho mais de ênfase às cozinheiras. Obviamente, ao longo dos outros podcasts, vão continuar vindo as outras funcionários, de, de outros departamentos da casa, tá? Então, assim, como a gente tem uma demanda muito grande de cozinheiras e, graças a Deus, eu sempre estou conseguindo ter cozinheiras para vir falar comigo, o que acontece? Às vezes eu também não consigo também encaixar algumas outras pessoas de outras funções para vir falar comigo por causa que elas estão trabalhando. Então, o meu horário às vezes não bate com o horário que a pessoa tem disponibilidade. Então, graças a Deus, eu venho colocando as pessoas que conseguem ter uma flexibilidade no seu horário para vir bater um papo aqui comigo. Então, por isso que essa semana a gente vai ter bastante bate-papo com algumas cozinheiras, né? Que são pessoas importantes dentro de uma residência. Queria agradecer também a todos que estão seguindo a página. Graças a Deus, a página sempre está crescendo, estamos evoluindo. Cada dia que passa, os vídeos que são nas redes sociais estão cada vez mais tendo visualizações. É aquilo que eu falo. A gente está aqui para bater um papo, ter um entretenimento e contar um pouco das histórias das pessoas que vêm aqui, contar um pouco do seu currículo. E eu também queria fazer um adendo também, antes de começar aqui, bater um papo com a minha grande amiga aqui, cozinheira. Grande amiga, porque a gente tem uma amiga em comum que me indicou a sua aqui. Eu já vou logo já vou falar dela aqui para vocês saberem quem é. Eu queria dizer também, só colocar uma adendo que a Val, que veio aqui e falou com a gente, né, que passou por aquela situação, graças a Deus, ela conseguiu arrumar um outro emprego. Não foi eu que arrumei, mas graças a Deus ali a gente, através do podcast, teve bastante repercussão o vídeo dela e ela conseguiu se colocar em uma outra casa, tá feliz, tá trabalhando. Eu fico feliz de saber disso, sabe? Porque o podcast, de alguma maneira, ajudou ela a se recolocar num outro serviço e continuar a trajetória dela, porque ela é uma mulher maravilhosa, trabalhadora. Então, fiquei muito feliz com isso. Hoje, estou recebendo aqui uma cozinheira, que já tem mais ou menos mais de 10 anos de experiência. Eu cheguei na Sueli, né? Mas eu vou chamar ela de Su, que fica mais legal, mais tranquilo para chamar ela de Su. Eu cheguei na Su através de uma amiga nossa em comum, né? A Gelda, que me passou. E no primeiro contato que eu tive assim com a Su, que eu falei com ela, quando ela começou a conversar comigo, olha, eu já fiz o convite para ela. Então, assim, é com uma extrema felicidade, prazer que eu recebo aqui a Su, uma cozinheira que já trabalha há mais de 10 anos em casa de família. Su, muito obrigado pelo convite que você aceitou. Eu que Foi de agradeço. uma hora para outra, assim, a gente batendo um papo, eu identifiquei em você alguma coisa, eu falei, não, é ela. E eu tava precisando encaixar uma outra, porque meus horários não estavam batendo com as outras cozinheiras, e quando bateu você, eu falei, cara, sabe, parece que é uma coisa assim de Deus mesmo, porque encaixou certinho, você na data, você tinha disponibilidade, sua experiência é ótima, personalidade ótima, todos os requisitos para poder estar aqui batendo papo comigo. Su, muito obrigado por você ter vindo até aqui, é um prazer te receber. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz. Eu nem acreditei. Eu falei, não vou nem dormir essa noite. Você me falou, aí eu liguei para minhas amigas falando. Fiquei tão feliz, tão feliz. Eu jamais imaginaria participar. E eu sempre tive esse sonho, né, de Uhum. ter uma voz Sim, para que chegasse longe. Para falar mais da experiência que eu já vivi, de colegas de trabalho que eu já presenciei, e eu sempre falava, meu Deus, eu queria um dia ter voz para falar, porque tem pessoas que, infelizmente, elas têm medo sim, e a gente precisa, né, parar de ter medo do ser humano, porque a gente tem que confiar mais, acreditar mais, e a gente tem a nossa lei para isso, né, sim. para a gente ter voz.
E eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, eu agradeci muito a Deus. Ah, que bom, eu fico feliz porque você gostou. Eu também, aquilo que eu falei, né? Quando eu conversei com você, no primeiro momento, como eu tô mexendo com isso, você vai identificando algumas coisas nas pessoas, né? Então, como eu tenho muita comunicação com muita gente nos bastidores, quando eu falei com você, eu falei, nossa, gostei dela, ela fala bem, ela tem um jeito assim que bate com o podcast, que eu preciso de pessoas assim que tenha personalidade de conversar os assuntos e não precisa esconder, porque o empregado doméstico, aquilo que eu falo, Su, ele não pode se apequenar, ele não pode se sentir diminuído, ele tem que ter posição, ele tem que ter autoestima alta, ele não pode achar que ele é uma profissão desvalorizada. A gente já passou por muita desvalorização. A gente tem que Sim, agora mostrar para as pessoas que a gente sim quer ser reconhecido. sim. Então, eu fico feliz de você ter tido essa oportunidade de vir conversar comigo aqui, que era um desejo seu. E agora eu gostaria que você, para as pessoas conhecerem um pouquinho você, eu gostaria que você falasse sobre você, o seu nome, como você começou, se você teve alguma. Daí veio. Você começou a cozinhar, se você teve alguma coisa relacionada com a sua família de pequena, para as pessoas já começar a conhecer um pouquinho você. Tá. Meu nome é Sueli. Eu comecei a trabalhar de cozinheira sem querer. Na verdade, foi as pessoas que me descobriram, né? Uhum. Eu trabalhava assim de arrumação e sempre quando faltava cozinheira, a patroa pedia para mim fazer alguma coisa, eu fazia e sempre eu tinha altos elogios, falava que eu cozinhava muito bem e até então eu odiava a cozinha. Eu ficava super chateada, né, com o elogio. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas eu acho que eu vou fazer um curso, né, de cozinheira. Comecei a pesquisar, fiz um curso bem básico. Sim. E nesse curso eu comecei a me interessar pelas histórias de cada um dos ingredientes. Mas antes disso, assim, você na sua pré-adolescência, você mexia na sua casa, sempre foi seu pessoal que fez comida, ou você já tinha um interesse ali, ou isso você descobriu depois? Depois eu não cozinhava. Não cozinhava, quem sempre cozinhava era minha mãe Uhum. e minhas irmãs. Mas eu nunca mexi assim em cozinha. E eu vim mexer mesmo quando eu vim para cá, para São Paulo. Foi onde comecei a trabalhar em casa de família. Você é aqui natural de São Paulo ou de outro Eu sou estado? de De Pernambuco. Pernambuco, legal. Isso. E eu vim para cá, fui trabalhar em casa de família. Comecei, a primeira casa foi muito engraçado porque eu não sabia fazer nada na Sim. primeira casa. Eu sei que o meu primeiro arroz dava para assentar um broco, o feijão ficou muito salgado, o bife ficou muito duro. Eu sei que as pessoas sentaram na mesa e levantaram, não tocaram na comida. Eu fiquei sem Meu entender. Deus do céu. E quando eu fui comer, nossa, eu falei, meu Deus do céu. Isso foi na Então, primeira casa. na primeira casa, Você nunca tinha tido uma experiência com não, nada numa residência. não. E quem te levou para essa primeira casa? Foi algum amigo em comum, uma amiga ou uma agência? Foi o meu irmão. Seu irmão? O meu irmão, o Antônio, que eu sou muito grata a ele por ter me trazido aqui. Ele me colocou em uma casa de uma conhecida dele, né? Onde ele trabalhava, a Marinês. E lá eu aprendi muito, muito. Sou muito grata também a ela. Ela me ensinou bastante coisa. E depois dali eu comecei a cada vez mais me interessar, né, E, na ne- culinária. e nessa casa que você ficou muito tempo? Não, eu fiquei pouco tempo Mas aí nela. você não era cozinheira mesmo. Você quebrou um galho e cuidava da arrumação da casa, Lá eu fazia de de tudo um tudo. pouco, Então você era uma arrumadeira mas mesmo, mas uma foi o empregada que eu falei doméstica. para ela, na cozinha eu não sei. Ela falou para não se preocupar, que ela me ajudava e ela realmente me ajudou muito no começo também. Legal isso. Ela ensinou cada coisinha que eles gostavam, ela Foi ficava te lá me passando. ensinando. E eu fui aprendendo, fui pegando jeito e eu fui gostando.
depois que eu saí dela, eu fui trabalhar em outra casa de arrumadeira, porque assim, eu gostei, né, A experiência da experiência, mas ainda não, foi uma coisa que eu ainda não tinha descoberto a área da cozinha. E eu fui trabalhar em outras casas de arrumadeira, e sempre sobrava, quando faltava cozinheira, sobrava para Nossa, mas arrumadeira, como né? isso acontece muito, né? É, Como que é? A gente tinha muito problema das cozinheiras não ir. Quem sabe cozinhar na casa, aí, eu sei fazer, vai pra cozinha. vai para cozinha. E foi daí. Eu comecei a fazer, né, quando a cozinheira faltava, fazer o serviço dela. E as pessoas da casa super que elogiava. Mas aí, você, nesse período que você foi para outra casa, você ainda não começou a fazer nenhum curso, nada. Você ainda estava no conhecimento do que a primeira patroa te ensinou. Sim, Você estava nesse conhecimento aí foi para a segunda com os conhecimentos básicos que ela te ensinou. isso mesmo. E depois eu fiquei um tempo nessa, Uhum. aí saí, não lembro bem exatamente, e fui trabalhar em outras coisas. Fui trabalhar em empresa, em loja, Uhum. e o salário da empresa e loja não era Bom, tão bom. Aí eu voltei de novo para casa de família. nesse E regresso para casa de família, qual foi o processo? Indicação, agência? agência, Agência. Aí você começou a agência, ter o primeiro contato com a agência. isso. E aí procurei uma agência que uma amiga minha me indicou, aí ela Você me foi lá, fez um colocou cadastro. isso. E aí consegui um, e eu fiquei lá um bom tempo. E lá eu já comecei a fazer mais a parte da cozinha, para cozinhar. E ela falou para mim que eu levava muito jeito para ser cozinheira. Hum, E eu comecei a pensar nessa nessa hipótese. possibilidade, né, de ser uma cozinheira. Aí foi onde eu comecei a pesquisar curso. É porque até então a cozinheira, né, automaticamente ela ganha mais, né? Ganha Mexendo mais. só com cozinha. Isso, ganha mais. Só que nesse tempo a gente trabalhava muito, né? Porque a gente não tinha ainda nossos direitos Sim, e tinha hora para começar, não tinha hora para terminar e era era bem muito puxado. puxado. A gente só tinha hora para começar. Pra Às terminar, eu vezes sei que olhava para não. o relógio, estava quase meia-noite, a gente estava ali ainda fazendo as coisas. E, enfim, aí nessa terceira casa que eu fui, eu fiquei um bom tempo. Aí acabou também eu saindo de lá. Aí você saiu da segunda, foi pra terceira. Isso, Mesmo processo, agência. isso, isso. Nesse tempo, eu sempre fazia sempre um cursinho. Eu saía, fazia um cursinho para me aperfeiçoar mais, para descobrir mais. Buscando agregar conhecimento para Isso, poder você começar a se formar uma cozinheira mais profissional, começar a interagir melhor com a cozinha. isso. E eu fui cada vez mais me descobrindo, gostando da arte culinária, porque eu falo que a cozinha é uma arte, É né? uma É arte. uma arte. E eu passei a gostar mais quando eu comecei a fazer os pratos, montar o prato, que eu amo fazer as montagens dos pratos. Aí você E começou a olhar aquilo que você falou, nossa, meu prato ficou bonito. Nossa, aí você começou a visualizar aquilo e começou a encher seus olhos e você falou, nossa, eu levo realmente. Aí você começou a colocar na sua cabeça, eu levo jeito. isso mesmo. E cada comida que eu fazia, eu já montava o prato na minha mente. Do jeitinho que eu pensava, eu montava e ficava perfeito. Perfeito. Porque as pessoas gostam de comer primeiro com os olhos para Isso. depois, né, degustar. É. E E a gente fica tão feliz, né, quando vê montado, né? Falando, o resultado é montado, esse. Eu falei, caramba. e eu recebia muito elogio, né, pelas montação, que fica muito bonito mesmo. E eu fui gostando, fui cada vez mais correndo atrás de melhorar, buscando conhecimento, lendo. Importante isso.
Eu li bastante livros para descobrir cada Ingrediente da ingrediente, receita. de onde vem. E é isso, eu estou nesse rumo há mais de 10 anos e é uma coisa que eu amo mesmo fazer, cozinhar. Quando eu estou na cozinha, eu fico muito assim focada, querendo cada vez mais entregar o meu melhor para que as pessoas venham comer e tá feliz, né? De estar pagando e tá tendo uma comida boa na mesa. A preocupação nossa é a gente fazer a comida, né? Por mais que a gente se preocupa em apresentar o prato, mas o sabor tem que estar agregado Tem que junto com a estar. apresentação do prato. Nessa terceira casa que você trabalhou, então você começou a se ser direcionada mais para a parte da cozinha. Então você foi começando a mexer. Você só cozinhava ou você fazia outras funções dentro da casa? Eu mexia com a roupa e com a comida. Sim, que é natural, às vezes, né, algumas vagas de emprego, né, Uhum. geralmente, para quem não sabe, né, algumas casas contratam às vezes a cozinheira e às vezes pelo fato da casa não ter uma demanda muito grande de pessoas que moram na casa, acaba agregando a lavagem de roupa, às vezes passadoria, né, passar a roupa, essas coisas. Então, às vezes acontece esse agregado dessas duas funções que está dentro da normalidade, tá? Tem algumas coisas que está dentro da normalidade, algumas funções ser agregada a outra, outras não, tá? Então assim, tem que saber, a pessoa que vai fazer alguma função dentro de alguma casa, ela tem que ter esse entendimento e conhecer da rotina e da função que ela vai exercer da casa e saber o que ela tem que fazer. Porque se você não tiver conhecimento do que você faz, você sempre vai ser, de alguma forma, enganada. Então, assim, você que vai fazer qualquer tipo de função dentro de uma casa, saiba que você tem que conhecer aquilo que você faz e quais são as suas obrigações dentro de uma casa. Fica a dica aí. Dentro disso, Su, aí você então fazia a lavagem da roupa e fazia comida. Então, café da manhã você não colocava. Colocava, porque Café da ainda manhã, nesse tempo eu ainda dormia no trabalho. você dormia no trabalho. Então, você Isso. fazia o café da manhã, almoço, É lanche da tarde e jantar. mas aí você ficava para janta ou você deixava a janta Não, pronta? eu ficava. Nesse que era há muitos anos atrás lá, que você ainda fazia Isso, todas que essas ainda a gente funções. não tinha nossos Ah, direitos e a sim. gente não tinha como gritar. É. Então a gente tinha que realmente aceitar, aguentar calada, porque a gente E tinha também era sonho um, e objetivo, e também era né? um começo de uma carreira que você estava começando a entender como é que funcionava, né? Isso, Então, eu também passei por isso. Então, quando eu comecei a trabalhar de cozinheiro também, eu também, como eu não tinha muita noção de como eram nossas funções, você acabava pondo na cabeça que enquanto eles não jantavam, você não podia parar de trabalhar. isso. Então o começo também meu foi bem assim também. Essas histórias se semelham, acho que a maioria se semelham dessa forma Isso, também. isso mesmo. E eu acredito assim que a gente não tem que ter vergonha de falar da nossa história, porque Não, isso faz parte da vida de qualquer um. que está começando Todo mundo na vida passou, né, por alguma coisa, alguma coisa. dificuldades, situações. E a gente doméstica, a gente já sofreu demais por não ter nossos direitos, ter hora para começar, não ter hora para terminar. Muitas das vezes dava meia-noite, a gente estava ali esperando, né? Eles chegarem para jantar. Muitas das vezes dava 1 hora da manhã, a gente ainda estava de pé. Para no dia seguinte a gente estar 6 horas da manhã já lá com a mesa posta do Com o café café da da manhã. manhã. Então assim, foi um período assim muito difícil, mas graças a Deus, né, passou, né? E Hoje a gente está melhorando um pouco. As famílias, graças a Deus, né? Eu comentei em outros podcasts, né? Que graças a Deus hoje as famílias estão tratando a gente melhor, né? Do que sim, antigamente. Então, sim, hoje parece que a coisa está evoluindo um pouquinho mais, né? graças a A única Deus. coisa, aquilo que eu falo, né? Que aproveitando o gancho aqui da Sul, é que a gente tá fazendo justamente o podcast para a gente poder ter um pouco mais de autonomia, voz e as pessoas entenderem a nossa importância dentro de uma residência. Sim, A gente não tinha essa importância antigamente. As pessoas. A gente era tratado antigamente, muitos anos atrás, dentro de uma residência, como qualquer pessoa. Não somos qualquer pessoa, tá? A gente tem uma vida também lá fora, a gente somos seres humanos que nem os patrões, a gente somos seres humanos.
Então, hoje, o que está acontecendo? Hoje, a gente está querendo ter um pouquinho mais de autonomia e ser reconhecido por esse trabalho tão importante que a gente faz. É isso que o podcast está proporcionando para a gente contar nossas histórias. Isso é muito bom mesmo. E que venha muitas e muitas histórias e que cada vez mais a gente venha ser reconhecido, né? Sim, Nesse mundo, é venha ter importante. mais valor, porque é isso que está faltando. E não ter vergonha de falar a sua história, porque é sua vida, sua história. É, todos nós nesse mundo estamos sujeitos a passar por tudo isso. Eu, graças a Deus, assim, eu tive muita sorte de, assim, ter patrões muito bons. E aproveitando isso, Su, essa terceira casa que você trabalhou, então você tinha um bom relacionamento? Como é que foi? Olha, com os Com os patrões? patrões, eu acho que ele tem mais coisa para falar de mim do que eu dele. Que era um Porque começo também, eu né? sempre fui muito assim, de pulso firme, sabe? Eu sempre fui uma pessoa Personalidade de personalidade forte. Nunca deixei patrão falar comigo de uma maneira assim, Sem educação. desumana, sem educação. A minha preocupação mais era os colegas de trabalho, né, do que os patrões. Mas assim, em relação aos patrões, graças a Deus, nunca, não tenho o que reclamar deles comigo, né? Mas eu vi muitas coisas, assim, injustas deles com os outros funcionários, porque talvez eles deixaram. E como eu sou uma pessoa de personalidade forte, eu nunca deixei Isso acontecer. isso acontecer comigo. Aí, Su, você estava nessa terceira casa, então você estava se descobrindo ali, você estava começando a sua evolução na cozinha. E aí você saiu dessa casa e foi por uma outra. Depois que eu saí dessa casa, da terceira, eu fui trabalhar foi numa fábrica de sabonete. Certo. E Foi ter uma outra fui experiência. ter outra experiência. E sempre não dava certo e eu voltava para casa de família. E cada vez mais eu me descobria mais, né, na cozinha. Porque a gente, quando sai da casa de família, a gente vai fazer uma outra função, parece que a gente fica mais perdido ainda, né? Fica. Porque você está tão habituado com aquela rotina de residência. Eu fiz essa transição também, né? Aproveitando o gancho seu para falar, quando eu comecei a trabalhar em cozinha, eu fui abrir um negócio, eu não sabia mexer com o negócio, eu sabia fazer, né? Eu tive pizzaria, então eu sabia fazer a pizza, a massa, né? Mexia com cozinha, só que eu não sabia fazer administração. Eu falei, vou ter que voltar para casa de família, porque é a melhor coisa que tem. Aí você saiu da fábrica e voltou de novo para casa de família. Voltei de novo. Aí fiquei um período bom também. E ganhei mais experiência. Aí nessa casa você entrou já como cozinheira, já tipo assim, agora só cozinha. Não, ainda Ainda você ainda estava fazendo outras fazendo funções. outras funções. Fiquei um tempo, ganhei muita experiência, aprendi outros pratos, fui descobrindo. E eu comecei foi onde eu comecei a pensar em trabalhar para mim mesma. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar com um produto de emagrecimento. Aí eu vou trabalhar De novo, de fora. novo fora. E não deu certo. Deu certo até um certo ponto. E E você falou, meu Deus do céu, tem que voltar. Realmente é casa, tem que ficar em casa de aí família. eu voltei de novo para casa de família. Aí fiquei mais um período lá. Mas o bom é que cada casa que eu passei, eu aprendi pratos novos, né? Então, assim, é como se fosse um curso. Cada casa que eu passei, eu A gente vai aprendi tirando algumas coisinhas novas. coisinhas. E cada casa, eles têm um prato específico Da família, isso. né? Tem família que adora pizza, outro Carne assada, carne feijoada, assada. E eu fui peixe. aprendendo, cada casa que eu passei, eu absorvi coisas boas. E foi agregando no seu know-how ali da profissão, né? Você foi Isso, trazendo para você. Cada coisinha que você foi aprendendo, é que a gente vai aprendendo e vai se formando ali um leque de opções para as próximas casas, né? Mais ou menos isso. Isso mesmo. E eu fiquei um período, não fiquei um período longo, e veio a ideia de trabalhar de novo para mim
fazendo comida fit. Mas aí era a primeira vez que você estava tendo experiência também de mexer com isso. Isso. Aí eu comecei a fazer marmita fit, que tinha muita gente que estava me pedindo. Uhum. Falei, então eu vou trabalhar para mim mesma. Por quê? Porque assim, eu não tinha muito saco. Hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei muito, assim. Eu sou muito explosiva. E quando eu vejo coisa muito injusta, isso acaba me tirando muito do sério. Te afeta. Me afeta. E assim, eu não tinha muito estômago para saber, eu não sabia lidar com a situação. E eu falei, não, eu vou trabalhar para mim mesma, porque ali eu me estresso comigo mesma, eu, né? E eu trabalhei um bom tempo fazendo marmita fit, só que foi Puxado. puxado, porque eu tinha que fazer a compra, eu tinha que Pré-preparo, preparar tudo, higienização de tudo. higienização, eu tinha que pesar cada coisinha, Porque entregar. Então, assim, eu não tinha descanso. Foi bem puxado. E eu cansei, eu falei, vou voltar para casa de família. falou, não tem jeito. Não tem jeito. Agora já era, vou ter Não, que... não tem jeito. E nisso, depois disso, eu não parei mais de trabalhar em casa de família, só que eu comecei a pegar trabalhos assim fora, fazer freelance, comecei a fazer freelance, jantares, quando elas precisavam. E até hoje eu faço, né? Eu trabalho fixo, e sempre aparece algum freelance fora do meu trabalho, eu tô aceitando. E nessa transição, depois da Marmita Fit, você voltou para outra casa? Voltei. Aí a gente estava batendo um papo antes e você falou que pelo fato de você ter esse temperamento, às vezes um pouquinho mais de personalidade forte e tal, aí você falou que teve as pessoas de alguma residência de alguma forma te ajudou, conversou com você, estava falando sobre isso, né? Que eu achei legal também esse detalhe da patroa conversar com você para te mostrar. Isso aconteceu mesmo? Já aconteceu, sim. Aconteceu. E nesse período, muitas coisas não entravam na minha mente. Porque eu queria enxergar só o que eu queria. Você não dava muito espaço Eu não para... dava. Eu outros... era uma pessoa, assim, bem difícil. Só que eu falei... eu cheguei um tempo, falei assim, não tá certo, né? Comecei a pensar mais nas coisas que as pessoas me falavam e começava a observar realmente que algo também estava errado comigo. Não era só as pessoas que estavam em minha volta. E isso eu fui Que é dando... isso importante, né? Você começar a entender mais que às vezes você precisa dar um passo para trás para poder começar a entender mais o jogo, né? Porque na realidade a vida é um jogo, né? Então tem situações que mesmo que você não concorde, você tem que às vezes tentar fazer um jogo de cintura ali para Isso, entender melhor. isso. E eu comecei a dar mais ouvido, a prestar mais atenção. Tem uma amiga que a gente trabalhou um bom tempo junta, a gente passou por bastante coisa nessa residência, que é onde ela tinha depressão, e ela me falava, e pelo meu jeito eu não conseguia ver, né, essa situação nela. E eu comecei a parar para pensar, comecei a analisar algumas coisas e vi que realmente ali não era, né, frescura. Ela estava pedindo socorro para mim e eu estava sendo muito egoísta comigo mesma. E comecei a acordar para a vida. E fui começando a ver as coisas de uma maneira diferente. E fui me aproximando cada vez mais dela. E ali a gente passou por várias coisas naquela residência. Era uma residência que tinha bastante funcionário e não era fácil lidar com bastante pessoas. É muito difícil. É bem difícil. É muita opinião, muito personalidade diferente, né? E no final de tudo isso, a gente descobrimos quem fazia o caos todinho de jogar um contra o outro era a patroa, não era o funcionário. Mas às vezes, Su, realmente isso acontece. Porque às vezes o que acontece, né? Tem famílias, né? Que é aquilo que eu falo, não é a maioria, tá? A gente tá falando aqui ela a Su tá contando a história dela, de momentos que ela passou situações em residências.
E isso que ela está falando, né, às vezes desse caos, que às vezes as pessoas já logo identificam e acham que é funcionário, acontece às vezes da própria patroa gostar disso, né, desse caos, Sim, às vezes ela não tem eu tanto, não não tem sabia muita disso. coisa, né? Assim, às vezes ela gosta desse entretenimento, né? Então ela, às vezes as patroas fazem um pouquinho desse caus, né? E foi a primeira situação que você começou a passar sobre isso. Foi. E é tanto que ela me mandou embora sem eu saber o motivo. Depois que eu soube o motivo, não tinha mais o que fazer, porque dava um processo muito bom. Uhum. Porque ela me acusou de uma coisa da qual eu não fiz. E essa minha amiga, ela não quis falar porque ela já conhecia como que era eu, A né? sua Como minha personalidade. personalidade. E eu, até o ano passado, eu cheguei a comentar com ela que eu tenho vontade de, quando ver ela, dar na cara dela, porque era para estar bem de vida, né? Com o processo. E ela falou, isso deixa pra lá, você já tá bem, sabe? Deixa pra lá. Ela aconteceu várias coisas com ela, então Deus já pesou a mão nela. Mas a Você gente. fez. A gente. É aquilo que eu falo, né, Su? Às vezes a gente evita de fazer essas situações, porque isso, de alguma forma, se a gente vai seguir uma carreira doméstica, né, de alguma forma cria um atrito lá na frente, né? Sim, Porque sempre a corda estoura pro lado mais fraco. sim. Então, às vezes, essas situações que às vezes eu converso muito com, com os empregados, né? Eu estou passando por isso, eu vou entrar nisso. Eu falei, cara, é aquilo que eu falo. Se compensar, se for uma coisa muito assim relevante, ok, que degriniu sua imagem, te ofendeu alguma coisa, beleza. Mas se for assim coisas picuinhas, não, o prejudicado vai ser você, porque às vezes você vai tocar o processo que tem que ser tocado, o processo para poder resolver. E às vezes não vai valer a pena, porque lá na frente você vai pedir uma referência, você vai pedir, vai estar aquela especificação, ó, funcionário acostumado. Eu sei que às vezes a gente se ofende por algumas coisas. E é aquilo que eu falo, você tem que hoje, como você tem uma visão diferente, né? Uhum, Você, sim, graças a Deus, você conseguiu e a sua amiga falou: Isso, deixa pra lá, que às vezes isso daí Deus vai saber tomar a frente disso. sim. É legal você saber hoje falar sobre isso, né? E saber que você, de alguma forma, você agiu. Você queria ter resolvido da forma que você se sentiu ofendida, mas que você não mexeu nisso. Porque é aquilo que eu falo, às vezes a gente quer resolver mesmo. Sim. Dá aquela vontade. Falou, nossa, por que ela fez isso comigo, né? Mas é aquilo que eu falo, se você vai continuar uma carreira, isso às vezes mancha um pouquinho a nossa carreira, Mancha, infelizmente. mancha sim. Mancha sim. E assim, eu não sou de ficar muito tempo em casa de família. Você falou que não Eu não gosta muito, gosto de né? ficar muito tempo em casa de família, porque assim, mesmo eu fazendo meus cursos, acredito que a gente passar em várias casas, a gente acaba aprendendo mais prato diferente, culinária diferente. Eu Conhecendo outras pessoas, outra história, conhecendo. outras culturas, né? Isso, eu particularmente eu não gosto de ficar muito tempo. A casa que eu fiquei mais tempo foi a última, foi da a Marina, que lá foi onde realmente eu aprendi assim coisas assim absurdas. Eu amadureci. É legal você falar isso. Ela me ensinou muita coisa, passou muitas coisas positivas para mim. E é uma casa que eu só tenho que agradecer, muito mesmo. Então, assim, as outras casas também, comigo, assim, dos patrões, graças a Deus eu não tive nenhum tipo de problema. Eu acho que até hoje eles lembram de mim e põem a mão na cabeça, né? Porque eu sempre fui bem danadinha também. Nunca fui de baixar minha cabeça. Eu estando certa no dos meus direitos, nunca fui de baixar Deixa, minha cabeça para patrão. Nunca tive medo de patrão, não, nunca. isso daí você tá certo, porque é aquilo que eu falo, né? O problema do empregado doméstico, eu não falo que são todos, mas eu falo que é uma minoria que às vezes tenta contaminar aqueles que têm personalidade e têm posição. Ninguém aqui está falando, cada um aqui sabe o que faz da tua vida. Estou falando dos funcionários. Você ter personalidade, você saber o que você quer, isso facilita e mostra para as pessoas que você é uma pessoa profissional. Porque você não abre mão daquilo que você tem direito. Porque quando você for executar o serviço dentro de uma residência, o patrão vai te cobrar. Ele vai exigir que você faça aquilo que ele quer. Só que se você não também
mostra para ele que você tem posição, vai ficar uma coisa desproporcional, porque você vai estar trabalhando, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito. Como você não se posicionou na hora de você cobrar aquilo que tinha que ser cobrado, o seu salário justo, a sua condução, a alimentação que tem que ter, se você não fez isso, vai ficar uma coisa mal resolvida. E aí, quando você for cobrar, muito das vezes acontece que a família falou: você não falou nada disso na hora da contratação. Isso Por que você não falou, não abriu a boca para falar? Então, o que a Su está falando aqui é que quando você for fazer qualquer coisa, tenha a personalidade de chegar, falar, conversar. Ele não vai brigar com você por você de ter posição, né? Ele vai até Isso, gostar, né? isso, Que você tenha posição, né, Su? isso. Eu acredito que a maioria me aceitou porque eles viam isso, que eu tenho uma personalidade forte, mas também eu entregava o meu trabalho. Uhum. Me Se doava demais, dedicava. me dedicava demais ao meu trabalho. Eu sempre gostei de fazer minhas coisas muito bem feitas. Eu sou muito perfeccionista nos detalhes, em limpeza, em organização. Sou muito. Então, uma coisa leva a outra. Eu tenho essa personalidade, mas o meu trabalho, graças a Deus, eu sempre Entregou. entreguei. Lógico que tem dias que a gente não está 100%, que Sim, acaba normal. dando um errinho ali, mas a gente acaba, né, Uhum. melhorando em outras. E, enfim, somos humanos, somos falhos. E eu sou uma pessoa que é assim, se não tá bom, eu chego, falo, olha, não ficou bom, não estou legal hoje. Eu falo, porque somos falhos. E isso, eu acredito que faz que eles gostem de mim pela minha sinceridade, Isso né? é a melhor coisa. A minha sinceridade, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ser muito verdadeira. Sim. É, e, e é isso. Quanto mais você mostrar para eles que você é uma pessoa que dentro do que você vai fazer, você se sente, você mostra segurança, isso é bom porque eles querem pessoas que tenham essa coisa de saber o que querem, porque não adianta, é aquilo que eu falo, às vezes muita gente vai começar um trabalho, fazer alguma coisa, ela se diminui muito, ela não bota para fora o que ela fala, vou fazer isso, como é que vai ficar isso aqui? É assim que o senhor vai me pagar, assim, 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 porque pode ficar tranquilo que eu vou entregar o que vocês querem. Muitas das vezes, aquilo que eu falo, funcionário, às vezes, eles deixam um pouco isso meio em aberto. E aonde dá brecha para essas pessoas, às vezes, essa minoria das famílias, se aproveitar da situação. Então, isso que você tem, isso é de grande valor. Você se posicionar e falar, não, eu me posiciono, mas você não se preocupa que eu vou entregar aquilo que eu estou falando para você. Isso é legal. Dentro disso que você está me falando, você foi então, ficou na casa da Marina, onde que você falou que aproveitou, aprendeu muita coisa. Essa casa que você trabalhou, você já foi só para trabalhar de cozinheiro ou você já ainda continuava fazendo outras funções? Não, é só cozinheira Essa mesmo. foi Já realmente foi falando, não, outro, hoje agora eu virei profissional, já foi um nível nível bem elevado. elevado. E aí você tinha uma rotina. Só cozinha mesmo. Você dormia lá, Não você dormia. colocava café. Não, eu entrava às 10 e saía por volta das 20h30. E tinha outra moça que servia o café da E manhã. você fazia almoço, Fazia o almoço. aí você deixava a janta. Não, eu servia. Eles jantavam muito cedo. Então, eu saía por volta das 20h30. Um horário legal, assim, para ir embora. Isso. E na sexta-feira, normalmente, era raro ter janta. Então, na sexta-feira, normalmente, eu saía mais cedo. E foi uma casa onde eu fiquei um bom tempo e eu aprendi muito, 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 porque os dois assim, é de uma essência assim tão maravilhosa, assim, tão leve, tão humana que dá prazer de trabalhar para eles. E todo mundo que eu conheço que vai lá, sempre fala muito bem deles. E eles são, assim, essencial. Ele estava com vários problemas. Foi uma família que eu trabalhei que eu vi passar de tudo um pouco. Uhum. E, assim, A gente vai convivendo com os problemas, com a convivendo. alegria, né, com tudo. De tudo um pouco eles passaram. E, assim, em nenhum momento eles chegaram e descontaram na gente.
A gente perguntava se estava bem, ele com um sorriso, sabe? Falava que estava tudo bem, graças a Deus. Falando super educado. Que a gente, eu fico falando nos outros podcasts, eu falei, né, Su, que a gente se preocupa, né? A gente acaba convivendo muito tempo com a família, a Convivendo. gente acaba pegando os problemas deles para nós, às vezes. É que nem você falou, tá tudo bem, vocês estão bem. A gente acaba se preocupando, porque é uma convivência, né? Sim, porque eles tinham essa preocupação com os funcionários deles, né? É importante você falar isso. Eles Não é todas tinham. as casas que se preocupam com o seu funcionário. Não, de Então, jeito nenhum. eles se preocupavam, perguntar se estavam bem, como é que estava o seu dia. Isso é Sim. legal mostrar para as pessoas que aqui, tá vendo? Ó, a história da Su é aquilo que eu falo. É a minoria o que está acontecendo hoje em dia, as famílias estão dando um pouquinho mais de ênfase aos seus funcionários. E ela está contando aqui que a família sempre perguntava se estava tudo bem, que era uma família maravilhosa com quem ela trabalhou. Sim, e procurava ajudar muito o funcionário, outras pessoas. É uma família muito solidária, muito mesmo. Uma família gostosa de trabalhar, uma família muito alegre, Leve, leve, parceira. parceira, que assim, para mim foi uma das melhores que eu trabalhei. Teve problema? Teve, que se não tiver, não tem, né? Não vai achar uma casa Não perfeita, vai, gente. não Não vai. Não vai. teve problema com ele, mas teve problema com o funcionário. Mas ela, com o jeito dela, ela conseguiu reverter toda a E situação. essa casa tinha muito funcionário, Su? Quando eu entrei, tinha 12 funcionários lá. Quantos? 12. Nossa, um casal? É um casal. 12 funcionários? 12 funcionários, mas assim, com Com, com todo segurança, mundo. contando com segurança, com motorista, Jardinagem. jardinagem. Então, tudinho dava 12 o total. E nessa residência que você trabalhou, como é que era a refeição dos funcionários? Você fazia ou vinha marmita? Não, eu que fazia. Você fazia. Eu que Então você fazia. chegava às 10, você dava prioridade para fazer a comida dos patrões ou eles não almoçavam em casa? Quem almoçava era só ela. Ela comia comida muito leve, Fácil de fit, fazer. então era facinho de fazer, E aí rápido. você já fazia. Nesse período que você trabalhou nessa casa, então, que você cuidava da comida desses funcionários, você teve muito problema também? Porque é aquilo que eu falo, né? Tem muitas histórias, né, dentro de casa de família, muito problemas com funcionário que às vezes é aquilo que eu falo, que às vezes se sente o dono da casa e querem, às vezes, falar coisas que não deveriam falar. O que eu estou querendo dizer é relacionado ao que a Su fazia, comida para funcionário. Muitas das vezes o funcionário quer escolher o que quer comer. Põe uma coisa na sua cabeça. Vocês têm que agradecer a Deus. É aquilo que eu falo. Eu agradeço muito a Deus e às pessoas com quem eu trabalho que não ligam para esse tipo de coisa. Eles deixam a gente comer o que a gente quiser. Isso eu dou parabéns. Sabe por quê? Porque assim, eles deixam a gente comer o que a gente quer, mas aquilo que eu falo, graças a Deus lá tem bastante profissionais que não abusam disso. Come dentro daquilo que tem que ser, que tem que comer, sabe? Às vezes aquilo que eu falo, às vezes tem uma fruta específica ali que é do patrão da patroa, por favor, não mexe. Essa fruta é específica para a patroa. Você quer comer essa fruta, você está trabalhando para comprar. Você pode comprar essa fruta e comer na tua casa. Aquilo que eu falo, tem casas que já disponibilizam algumas frutas para nós, que às vezes a gente nem... Tem muitas pessoas que não têm condições de comprar em casa e comem essas frutas. Aí não, aí tem outras pessoas, outros funcionários, que querem passar disso. Então, assim, cara, respeitem. Às vezes o funcionário, às vezes o patrão, ele para de ser uma pessoa boa justamente por essa minoria que passa um pouquinho do limite, não é, Su? Com certeza. Então aí você fazia as refeições dos funcionários. Você teve muito problema com isso? Muito, muito. A maioria do problema é sobre a comida. Porque tem muitos funcionários que eles acham que a gente é cozinheira dele e não somos cozinheira de vocês. Somos cozinheiro do patrão, a gente tem a obrigação de cozinhar para vocês, mas não somos cozinheira de vocês. E quer escolher o que querem comer. Sim. Eu acho isso o E, cúmulo do absurdo. muito absurdo mesmo. E pela minha experiência dessa trajetória, eu cheguei na minha conclusão, e realmente é verdade. Esse que exige muito não tem o que comer em casa, não compra. Come só ovo, salsicha,
pé de galinha, que realmente eu já peguei. Uhum. Aí chega num trabalho, Ele quer comer as quer coisas do chefe, do comer patrão. as melhores coisas. Não quer comer comida de um dia pro outro, né? Porque calma aí, gente. Não Qual querem. que é o problema de comer? Gente, tem casa de família, tem patrões que eles não ligam de comer, às vezes, a comida do almoço na janta. E às vezes eles mandam guardar alguma coisa que eles gostaram tanto da janta para Isso, comer no almoço. Aí isso. vem o funcionário, é aquilo que eu falo. Por que eu enfatizo essa situação? Porque não são. Não estou generalizando, eu estou colocando aqui a minoria que faz isso, que são que querem Isso, contaminar os outros. isso. Ele não quer comer uma comida que sobrou um arroz e feijão no outro dia. Que é isso? Não, Né? não É um querem. absurdo. Um absurdo mesmo. E eu vou falar, uma das coisas que me deixa muito assim irritada nessa situação eu trabalho tanto para o patrão quanto para o funcionário. O mesmo amor que eu faço para um, eu faço para o outro. Isso é A importante. higienização que eu faço para um, eu faço para o outro. E tem funcionário que vem reclamar da minha comida. Eu falo assim, gente, eu vou sair, vou respirar, porque senão eu vou atacar uma panela na cabeça. É bem assim, porque é uma situação absurda, absurda. Funcionário fica reclamando de comida boa, de qualidade. Sim, porque você tá ali fazendo aquilo, né? É uma profissional que tá Isso, fazendo, não é qualquer isso. pessoa. Nessa casa que eu fiquei em uma casa um período, praticamente eu fui repórter. Eu saía no elevador, tipo, todo mundo eu abordava, perguntando. E era cada coisa absurda Uhum. que eu Que você ouvia, ouvia. que eu fiquei assim, sem acreditar. Muito, muito absurdo, sabe? E parte mais dos funcionários do que dos patrões. Das exigências desses funcionários. Isso. Muito mais do que os patrões. Mas é que nem nós estamos conversando, né, Su? Às vezes, né? O patrão, ele tem uma boa intenção com o funcionário. Ele gosta de ter seus funcionários bem tratados. Sim. O que acontece às vezes é que o funcionário ele estraga esse Ele estraga. relacionamento, porque Estraga. ele quer ter coisas melhor do que o outro, Isso. ele acha que merece mais do que o outro e dentro de um contexto, o patrão, quando ele tem um leque de funcionário, muitos funcionários dentro de uma casa, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo para Não, todos. E não. aí, às vezes, ele faz algumas benfeitorias para um ou para outro. Aí tem aquele que não foi feito, que já foi feito lá atrás. Ele quer que seja feito de novo, porque ele fala que aquele não merece. Esse é o problema que a gente passa hoje em dia em casas, né? Esse negócio Isso. de querer, de ter essa disputa e não saber que todo mundo tem sua hora certa de, às vezes, ter um merecimento, né? Isso, com certeza. Com certeza. Para os funcionários, eles têm que colocar na mente dele que todos nós somos registrados na carteira como doméstico. No- É a mesma É a classe. mesma classe. Então, colocar uma coisa na mente dele, parar de fofoquinha, de ficar Brigando por picuinha, brigando por coisas assim tão fútil. fútil, tão pequena, tirando a paz, sabe? E essas pessoas que gostam de infernizar mesmo, de uma certa maneira, procurar uma ajuda. Porque, assim, por mais que eu tenha o meu jeito, assim, explosivo, eu nunca fui para fazer inferno de funcionário. Nunca cheguei no patrão ficar, Falando sabe, mal. falando, querendo puxar o tapete. Não, se eu não gostei de você, eu fico na minha. Eu me fecho. Jamais eu vou ficar infernizando, querendo Entrando em em disputa. disputa, com inveja, porque você ganha mais do que eu. Cada um tem o seu merecimento. Justamente. Isso é Cada um, importante você falar isso. cada um tem. Eu corri atrás para chegar até onde eu cheguei, Justamente. né? Fiz muitos cursos, Você batalhei. mereceu para chegar ao salário que você tem e escolher como você quer trabalhar. Porque a gente consegue ter, depois que a gente consegue atingir um nível de profissional, a gente consegue ter e ter um pouquinho mais de sabedoria de saber qual é a casa que você vai se encaixar melhor, né? Pela Isso, experiência que você tem. isso. E o bom também, assim, de trabalhar, assim, em várias casas é que a gente consegue pegar mais conhecimento, assim, com uma amiga que chama para fazer isso. E essa parte
para mim foi muito bom, porque assim, no período que eu estava construindo a minha casa, me ajudou bastante fazer esses freelance, Sim. em conhecimento. Mas isso, Su, é mérito seu, viu? Porque tem muito aquilo que eu falo, cara. A Su tá contando a história dela aqui, ela tá falando dessas situações que ela passou. Tem muitas pessoas que às vezes reclamam que ganha pouco, mas ela não consegue olhar para a próprio nariz dela. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falo, você ganha pouco, mas se você tem tempo para correr atrás e fazer outra coisa, que nem ela tá falando, ela correu atrás, foi fazer outros freelance. Ah, não vou trabalhar? Me arruma um bico. Não foi? Isso, nunca fiquei sentada, olhando para o céu, esperando cair, É não. isso. Eu sempre corri atrás dos meus objetivos, só que eu nunca aceitei uma proposta menos da minha, nunca. Nunca, sempre fui pulso firme, não, eu vou esperar, a hora certa vai chegar. E sempre confiei muito em Deus, acima de tudo, e Deus sempre tem me honrado muito, graças a Deus. E é isso. Nunca foi fácil e nunca vai ser para ninguém. Eu acho que a gente tem que acordar, Mentalizar o que quer. mentalizar. E se você vai acordar e vai pegar ônibus, metrô e trem, trânsito, ônibus lotado, chega no seu trabalho, não vai fazer inferno de coleguinha, né? Porque muitas das vezes tem uma que saiu com tanto problema familiar ou de parente, ou amigos, chega outra colega de trabalho, vai só para infernizar a Aquele que vida, tá chegando aquele que tá, feliz, tá com a aura boa. Eu contei isso no meu outro episódio, né? Aquilo que eu falo, né? O que a Su tá, eu vou aproveitar esse momento que a Su tá falando sobre isso. Às vezes aquilo que eu falo, às vezes a gente tá numa aura tão legal, às vezes a gente tá correndo atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, a gente tá feliz. Isso que eu falo. A gente tem problema, todo mundo tem problema, mas é aquilo que eu falo, às vezes você se propõe a ir trabalhar e deixar isso para porta de fora. As pessoas que têm discernimento, conhecimento sobre isso. Tem muita gente que não sabe separar essas coisas. A gente está falando aqui que a gente sabe separar. Então, assim, quando você vai trabalhar, você está feliz, você está numa legal, você quer ir entrar na casa feliz, tem aquelas pessoas que querem, de alguma forma, te atingir. isso. Tirar essa sua... Por que tá dando risada? Por que tá feliz? Por que tá sorrindo? Por que fala com todo mundo? Calma, oi? Ué, a gente não pode ser feliz com a nossa vida? Eu tenho que ser que nem você, triste? Se você não está contente com a sua vida, não venha querer transferir seus problemas para os meus. Eu tenho, mas eu sei separar eles. Eu sei entrar dentro da casa e passar a minha alegria para a família, que é isso que é importante. Sim, com O patrão gosta de ver certeza. seu funcionário feliz. Com Aqueles que certeza. nem você está falando, que fica com essa áurea ruim, né? Que fica querendo falar da nossa felicidade, são pessoas que estão infelizes com o próprio com problema na sua casa e levam para o serviço. E não deveria acontecer isso, né, Su? Com certeza, com certeza. Ajudar mais, trabalhar mais. A gente não precisa ser amigos. A Não gente precisa. precisa se respeitar. Exatamente isso. Só que, ultimamente, as pessoas elas estão cegas, né? Elas estão vendo muito redes sociais e estão absorvendo a vida das outras pessoas de redes sociais E para deixando a ela e dela deixando a dela. Não está parada. vendo. E aí ela começa a infernizar a nossa vida, tirar a nossa paz no nosso ambiente de trabalho, para que a gente venha Se perder o desestabilizar. foco, né? Destabilizar, perder a mão Parece do que que está gosta de ver isso, fazendo. né? A pessoa gosta de ver a pessoa também querer ver a gente no fundo do poço Do e fundo do afundar. E poço. Isso, porque eu já vi muita, presenciei muitas coisas em casa de família, muitas, já vi muitas coisas assim absurdas. Não sou santa, não sou santa, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre falei, me expus o que eu sou. Eu sempre falo, não sou uma pessoa fácil. Eu admito os meus erros, mas também eu não vou infernizar a vida de um colega. Eu não vou ficar puxando saco de patrão. Eu não vou ficar jogando sujeira debaixo do tapete e quando o patrão chega, fingir que está
trabalhando, né? Acontece muito isso. Acontece muito isso. A gente vê coisas assim absurdas que A pessoa não sabe ser profissional, né? Em vez dela fazer o serviço dela, ela fica se preocupando da hora do patrão ou alguém ver que ela tá ali fazendo o serviço. E aí passa, ela para de fazer. isso E isso que eu acho que ainda falta os patrões ainda melhorar muito e enxergar essas coisas. Porque tem enxergar. muitas vezes pessoas que se mostram uma coisa e por trás não é. Não. E você, esse ponto que você falou, eu gostaria muito que acontecesse, porque o que realmente acontece é que os patrões ele dá valor para funcionário que não faz nada e para os que faz, ele não enxerga e manda embora o que faz e Sim, fica com o que não faz. acontece muito isso ainda. Acontece muito, muito. Eu passei em uma residência, fiquei pouco tempo, que aconteceu muito isso lá, muito. E era coisas assim que eu ouvia da minha colega de trabalho e não acreditava. Até eu ir Até para você lá, cair presenciar. lá, eu ter caído nessa casa e realmente eu ver coisas assim absurda mesmo. Eu acredito, porque é aquilo que eu falo, né? Funcionário, tem funcionário que ele vai, ele vai no último limite do que ele pode fazer para poder prejudicar alguém. Porque eu Prejudicar. também já escutei histórias de funcionário fazer qualquer tipo de Faz, para para cegar funcionário patrão, mesmo. é. Então, assim, tem funcionários que eles usam cada argumento, cada tática, cada situação para poder se dar bem, sabe? Eu acho isso ridículo. Graças a Deus que hoje em dia a gente está trocando essa safra de funcionários mal intencionados e tá vindo uma safra de funcionários melhores, porque, olha, tem cada história absurda aí nos obscuros da vida aí de casa, de doméstica, olha, que nem dá para falar muito, viu? Sim, sim, com certeza. É funcionário, né? É incapaz, né? É pessoas incapazes. E Pessoas que quando faz vê essas um coisas profissional mesmo, se se sente sente ameaçado como se eu fosse é, querer o lugar dele. E ele e tem o espaço dele, eu numa tenho o casa meu. é aquilo que eu falo. Numa casa todo mundo tem o trabalho para fazer, todo mundo tem o seu espaço, não precisa ter essa preocupação, porque é aquilo que eu falo, vai adiantar eu ir lá fazer o seu serviço? Eu vou ganhar mais por isso? Não, porque você está lá. Sim, E com então, certeza. assim, se tem vaga para todos trabalharem na casa e cada um fazer a sua função, por que todo mundo não trabalha em paz, feliz? Uhum. Porque o nosso objetivo de ir numa casa de família, né, Su, é o quê? Ir lá fazer o nosso serviço e lá no final do mês a gente receber nosso salário. É essa troca que a gente quer. Isso. Eu canso de falar, gente, eu canso de falar. Se você tem essa mentalidade de ir lá fazer o seu serviço da melhor forma possível, o patrão vai fazer o melhor lá possível para te pagar e não atrasar seu salário. Para com essa ideia de achar que o patrão é seu amigo. Ele não é seu amigo. Você é um prestador de serviço. Você pode ser o melhor funcionário da casa. Mas se acontecer qualquer coisa e ele tiver que te mandar embora, tem uns que ainda vai ter a compreensão de te ajudar, de te indicar para uma vaga, ou te ajudar ali com alguns meses de salário. O outro, sabe o que ele vai fazer? Você fez tudo para ele, você ajudou, você ficou vários anos lá, ajudou, fez tudo. Ele vai pegar e falar, oh, muito obrigado, tchau. Com uma mão atrás, outra na frente. Para com isso. Aí. Então, assim, entrega o seu trabalho, que o patrão vai pagar seu salário. É isso. E o que tiver de agregar a mais que o patrão tiver, agradeça, né? Nem sempre vai ter, então agradeça. É isso Sim, que eu sim. falo. Su, depois que você partiu dessa casa, que você fez essas comidas, você fazia comida dos funcionários, essa casa, então foi a sua última ou você teve mais alguma passagem em outra casa? Eu tive a minha última passagem, que foi onde aconteceu, assim, muitas coisas, assim, absurda, muita coisa injusta, Que te que me magoou magoou? muito e funcionário que queria realmente ser patrão, queria mandar, funcionário que levava coisas escondidas, né, para suas casas. Que isso acontece, né? E, Infelizmente acontece. e assim, e eu não deixava, né? Eu sou uma pessoa que a minha
eu sou muito perfeccionista, então eu sou muito organizada. Então, tudo que tem na minha área, eu sei o que tem. E quando faltava, E é mais nessa área que mexe, né? que mais mexe. Na cozinha. Isso, É muita gente que vai passando por ali, né? Você não tem controle às vezes, muito. isso, É muito quando tem muito funcionário, você não tá ali todo dia, toda hora. isso mesmo. E os patrões, eles são bons, eles são pessoas boas, Aí o funcionário se aproveita da bondade da do patrão. bondade, da bondade, porque É, tem muitos anos lá e fala que é de alta confiança, né? Os patrões, por ter eles tantos anos, acham que eles são de alta confiança, é aí mas aonde que o funcionário, eu acho que ele erra. acaba, Porque o que acontece? Ele acha que ele está trabalhando ali muitos anos e aí ele se acha de muita confiança. Ele pode até ter essa confiança do patrão, mas aí ele já está usando desse artifício para fazer coisa errada. coisa errada. Adiantou ele ter muitos anos de confiança? Adiantou? Não. Por quê? Ele está cometendo algumas situações ali que ele não deveria fazer. Então ele está perdendo a confiança perante aos colegas, pelo que os colegas estão vendo o que ele está fazendo. Até então o patrão não está vendo, mas aquilo que eu falo, quando o patrão vê uma situação dessa, o patrão fala, caramba, eu valorizei tanto esse cara, tantos anos para ele vir fazer essa coisa comigo agora. É onde que o patrão deixa de fazer as coisas para funcionário. Sim, sim. O que estraga realmente, eu acredito que os patrões, eles não fazem mais por conta de funcionário. Sim, Porque às vezes eu acredito que eles querem fazer, mas tem o puxa-saco que vai lá e fala coisas, né? para poder Queima prejudicar nosso filme, tudinho, e para que o patrão só enxergue ele ele, e só ele seja o destaque. só ele seja o destaque e está ganhando, Fala, não, né? só eu que Só ele que está trabalho, só eu que ganhando. faço. Pessoas egoístas, né? Que só pensam no próprio umbigo dele. E não é bem assim. A gente tem que dividir tudo, né? Patrão, quando dá as coisas assim, eles chegam primeiro para esconder, para levar só para ele. E tem que parar com isso, Tem que parar com isso, funcionário, porque porque é, eu acredito que o que queima mais na casa de família não é patrão, não, é funcionário, somos nós mesmo, né? Temos que respeitar, a gente não precisa ser amigos, porque acredito eu que dentro de um ambiente de trabalho não dá para fazer uma amizade, a amizade vai fazer fora, fora. né? Não dentro, mas a gente tem que respeitar, Sim. né? Cada um parar de ficar enchendo o saco, parar de colocar defeito onde não tem, e começar a elogiar o arroz e o feijão, né, que a gente Sim. faz com tanto amor. Pelo menos eu faço com muito amor. Eu já vi relato de cozinheira que não faz. Faz por Pega obrigação. do jeito que o frango chega do mercado, Não joga limpa, não lá, faz não nada. limpa, joga lá, joga o tempero que quer. E é cada relato assim que eu já ouvi absurdo. É absurdo mesmo. Absurdo, comida sem cor, comida sem gosto. Mas eu falo assim, mas tem muitos funcionários que merecem, Sim. né? Só que nessas que acontece, tem funcionário que não merece. Isso que nós estamos colocando aqui, gente, é aquilo que eu falo. A gente está falando da minoria, tá? Isso não é de todos. Não é generalizando. Você está aí só para meter o pau nos funcionários. Não, não é. A gente está falando que é uma minoria que estraga o bom relacionamento dos outros funcionários. Porque, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem muito mais funcionários bons, com cabeças boas, do que funcionários ruins com cabeça ruim. Então, esses ainda, os funcionários que estão ainda trabalhando em residência, que têm uma cabeça ruim, é que tentam estragar o ambiente e esses funcionários bons que estão lá. Então, assim, é uma minoria. O que a Su está colocando aqui são pontos que a gente está debatendo aqui. De que eu vivi. Você viveu dentro da sua história, que eu também vivi também. Isso, eu tô contando o que eu vi, o que eu Presenciou. presenciei, que é surreal mesmo, as coisas assim absurdas. E que também colegas de trabalho, amigas, me contam também. É muita história, né, que a gente fica sabendo. É muita história. E tem umas que é muito triste, assim, que dói. Eu sou uma pessoa que quero fazer a justiça com as próprias mãos. Quando eu vejo coisas, assim, absurdas, isso me dá uma coisa dentro de mim. Dá uma agonia, né? Você quer falar, eu não queria resolver isso. Queria resolver. Eu já vi muita história muito triste, muito dolorosa. Também tem funcionários que se deixam também
eles se compram por pouco. Eu falo, gente, vamos dar valor mais, né? Vamos nos dar valor. Que fica ali anos com aquele mesmo salário, fica com medo de pedir Não aumento. tem objetivo Não nenhum na tem, vida. não, fica com medo, tá precisando de mudar o piso, trocar o piso da sua casa, mas não tem coragem de chegar a pedir um aumento. Esses funcionários que deixam essa situação acontecer, né, Su, aquilo que eu falo, ele se acomoda. Se Se acomoda, acomodam, aí ele vê os outros funcionários evoluir com a vida, evoluir. ele fica falando, por que o patrão só ajuda esse? Não é, o patrão não está ajudando esse. Esse daqui está fazendo por merecer, porque assim, ele está buscando conhecimento, ele está correndo atrás e ele está valorizando o trabalho dele. No entanto, que é aquilo que eu falo, tem muitos funcionários que saem da casa, às vezes não é que está sendo mandado embora, é o funcionário que está pedindo porque achou outra coisa melhor, porque ele Isso. conseguiu melhorar o currículo, melhorar o conhecimento, e às vezes se ele está vendo que não está tendo aquele reconhecimento ali, ele vai procurar outro lugar que vai reconhecer o trabalho dele. Então, isso que você está falando, é legal você falar, que tem muito que estagna naquela casa e fica ali anos e anos, e você fala, cara, esse cara aqui tá 10 anos, 15 anos aqui, o que esse cara fez da vida dele? Nada. Nada, nada. Tá parado no tempo. Parado. Como é que ele quer que o patrão reconhece alguma coisa dele se ele não fez por merecer nada de diferente? É aquilo que eu falo, Su. As cozinheiras hoje em dia, elas reclamam, não tem valorização, não tem reconhecimento. O que você está fazendo para mostrar para o patrão que você merece isso? O que você faz? Você busca conhecimento? Você mostra para o patrão, ó, patrão, fiz um curso hoje. Ó, patrão, esse prato aqui é o que eu fiz de diferente do curso que eu aprendi lá. O patrão falou, poxa, calma aí. Ela está merecendo já algum reconhecimento, porque ela está correndo atrás. Isso. Né? Então tem que ter Isso. essa troca. Tem que ter. Trocar de prato, mudar o jeito de colocar o arroz, o feijão, qualquer Faz a troca diferença. faz a diferença. Faz, total. A gente tem que buscar. Hoje a internet veio com força total para a gente ir mais Nos além, ajudar. nos ajudar. Então, assim, não tem tempo de fazer um curso, faz online, eu já fiz. Também já fiz. Fiz curso online. Procura mudar alguma coisinha que ele venha observar. Que vai fazer se diferença, né? se a gente não se mover, não se mexer, você vai ficar ali a vida inteira, sabe? Não evolui, não faz nada. Não vai ter qual o seu objetivo? É ficar só ali dedicando os seus anos todo naquele mesmo prato, o mesmo Chega feijão, uma hora o que a mesmo família vai falar, tempero. não aguento mais comer Não isso. aguento mais, come porque tem pena. Muito patrão não manda porque tem pena realmente de mandar embora. E o funcionário não percebe, né? Não incrível. percebe, não, de jeito E às nenhum. vezes eles dão um toque, né? Avisa. Vamos trocar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não percebe. Eu falo, temos que ser ousada, mas a gente tem que ser uma pessoa ousada, consciente. Não podemos abusar também. A gente temos que ser ousada, se joga. A cozinha é uma arte, Sim, é uma todo dia arte evolui. linda, maravilhosa. Dá pra gente fazer de um alface, dá pra montar 10 saladas. Sim. De várias temos maneiras que diferentes. ser criativa. Inclusive também graças a Deus, eu já dei muitos, mesmo sem ter a faculdade, eu já dei muitos cursinhos assim em que casas. legal. Já fui em várias casas ensinar pratos. Nossa, legal isso daí. De um alface, dá para você fazer 10 salada diferente. Então, assim, use a sua criatividade, porque a cozinha é uma arte. Dá para você criar de trás para frente, de frente para trás. Então, seja ousada para que ele enxergue você, para que eles venham... potencial em você ali, né? E fala assim, não, vamos segurar, vamos valorizar ela. Vamos acreditar nela. Porque tem família que faz isso, né? Isso. Tem família que acredita naquela pessoa, fala, olha, gostei dela, ela busca, ela é esforçada, vamos reconhecer. Ô Su, dentro dessa linha que a gente está seguindo aqui, eu queria que você deixasse um recado para as cozinheiras que estão querendo entrar em casa de família. O que você pode deixar de recado para essas cozinheiras que estão entrando de família, assim, que sirva de alguma forma uma experiência, um toque para elas poderem entrar em casa de família? Que elas não tenham medo, se joguem, busquem conhecimento. Hoje em dia tem vários cursos, a culinária cresceu muito, muito mesmo. Só fica parado quem realmente quer nesse ramo.
seja ousada na cozinha, não tenha medo. Vai ter horas que vai dar errado e tá tudo bem que a gente somos falho. Mas dá para ter, eu sempre tenho essa ousadia de o plano B. Sempre tenha o plano B, até o C. Porque se o A dá errado, você vai para o B. Se o B também dá errado, tem o C. Nunca fique sempre no A. Sempre tenha sempre tem uma solução para alguma coisa que acontecer de errado. Porque sempre vai dar errinho, principalmente quando dá jantares grandes. Que às vezes a gente não sabe, é de última hora. De última hora, e dá aquele frio na barriga, aquela insegurança, né? Você fica preocupado, né? Nossa, tem que pôr a comida na mesa, a mão treme na hora que vai cortar a cebola, mas assim, seja ousada, vai dar tudo certo, no final dá tudo certo, se jogue, busque conhecimento, a internet está aí, tem muitos livros maravilhosos que ensina tudo direitinho. E é isso, não tenha medo e se dê muito valor, porque a gente tem que dar muito valor. Não venha querer que ninguém diminua vocês. Sempre dê valor. Tenha posição. Seja profissional. Isso, e seja muito profissional em todo sentido. Na hora que chega, na hora que sai, seja profissional. Ô, Su, e dentro dessa linha aí, pra gente encerrar, eu queria te perguntar também, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, para a classe doméstica. Perguntar se você também, dentro da classe doméstica, você tem algum sonho ainda, se você já realizou algum sonho trabalhando como doméstica, para as pessoas deixar alguma mensagem de alguma forma para a nossa classe, para os nossos seguidores, e se você tem algum sonho ainda, ou se você já realizou. Um dos maiores é minha casa, né? Graças a Deus eu consegui, em casa de família, fiz do jeitinho que eu sempre sonhei, viu? Jeitinho. Importante tudo. Isso daí, viu, que ela tá falando. Ela conseguiu, trabalhando em casa de família, realizar o sonho dela de ter a casa própria. Não se acomode com aquele broquinho, não. Quando eu entrava nas residências, que eu via aquela coisa clean, maravilhosa, eu falava, eu vou ter um assim um dia. E graças a Deus, minha casa é maravilhosa, comprei tudo do bom e do melhor, trabalhei muito, trabalhei de domingo a domingo, Parabéns. Mas graças a Deus, hoje eu tenho a minha casa, praticamente já tenho outro sonho, ainda não posso ainda contar, que ainda não, né? Outra hora você vai vir contar. Outra hora eu conto, mas eu tenho o segundo. E tudo foi casa de família. Então, assim... Isso é importante para as pessoas acreditar que consegue, né? Consegue. Não se diminua. Seja ousada. Trabalhe um ano. Quando dá um ano, se você fez aquele seu trabalho com todo amor, se dedicou, fez perfeito, dá um ano, já está hora de um reconhecimento. Chega para o patrão, fala que você tem um objetivo, fala que você quer um aumento. Se eles não dão, cai fora. Arruma outro, porque serviço tem bastante. A gente tem que ser ousado. Eu uso muito essa frase comigo mesma. Você carrega com você. E carrega comigo. Eu sou ousada. Eu não baixo minha cabeça. Eu chego para o patrão, eu falo mesmo as coisas que eu quero, que eu penso. E na hora que é para pedir aumento, eu peço. Se não vai dar, eu vou ouvir a situação. Sim, você vai tentar compreender o que está acontecendo. Isso. E às vezes você até releva. Fala assim, não, tem situação família que dá boa. para relevar, dá sim. Mas dá para relevar, mas também não dá para a gente cruzar o braço. Sim. O que foi que eu fiz? Eu fui fazer os meus freelance. Porque era uma casa boa de trabalhar. Essa casa é boa e dá para relevar um pouquinho nesse tempo dele. Você vai usar, de alguma forma, outra ferramenta sua, né? Outra ferramenta. Eu falei, eu vou aproveitar meus fazer dias meus bicos. E vou para ter um sonho. O nosso objetivo, o nosso sonho, a gente não pode ficar só naquele lugar. A gente Sim. tem que ir mais além. Buscar outras coisas. Buscar outro conhecimento. E, graças a Deus, eu sempre fui muito ousada. Sempre fui de estar ali, estar aqui. Sempre trabalhando muito. Trabalhando 18 horas por dia, que não é fácil trabalhar. Não é fácil. Para mim, teve um período que eu não sabia o que era 7 horas de trabalho, 8 horas de trabalho. Era 20, 18, trabalhando direto para ter o meu sonho. E, graças a Deus, concretizou, né? Valeu a pena esse esforço. Valeu a pena, valeu. Eu chego na minha casa, abro a minha porta, é aquela coisa maravilhosa, clean, do jeito que eu sonhei. É muito confortável, legal, muito né? legal. Su,
poderia bater papo com você aqui, eu acho que por mais umas 3, 4 horas. Mas como a gente precisa encerrar, eu queria te agradecer. Foi um prazer receber você aqui. Prazer todo Olha, meu. gostei muito de você. Espero receber você aqui para você contar esse segundo sonho que você vai estar realizando, que é legal mostrar para os funcionários domésticos que tudo é possível na vida. A Su tá aí, ela tá em mais de 10 anos trabalhando em casa de família, foi, voltou, saiu, entrou de novo e conseguiu realizar o sonho dela de ter a casinha dela. É aquilo que eu falo, eu também, pelo fato de eu trabalhar em muitas casas, né, mais de 20 anos trabalhando em casa de família, eu sempre andei em carros do patrão, sempre quis ter um carro bom, justamente por ver eles ter carro bom. Eu também sempre gostei de ter coisas boas, comer coisas boas, e tá aqui a Su contando um pouquinho da sua história, falando que conseguiu realizar um sonho através trabalhando em casa de família e conseguiu colocar um pouquinho de cada coisa na casa dela, decorrente de ver essas casas maravilhosas que as famílias têm. Eu queria agradecer muito a Su, obrigado, Su, pela presença, valeu a pena, foi 10 a sua entrevista, personalidade autêntica, maravilhosa, ó, você tirou 10 aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço muito. Espero te ver nas próximas edições mais para frente, e eu queria agradecer a todas as pessoas que estão gostando dos nossos conteúdos. Eu queria agradecer a todos os nossos seguidores e dizer que quanto mais vocês compartilhar, mais ajudar a nossa página a crescer, a gente vai trazer pessoas que nem a sua aqui para contar suas histórias. Vocês viram que a gente traz pessoas aqui para contar um pouquinho das histórias? Eu recebi mensagens também de algumas críticas também. Não tem problema, a gente nunca vai receber só elogio, a gente vai receber crítica também. E dentro dessas críticas que eu recebi, falou que a gente não conta a realidade das casas, que acontece. Olha, a gente conta sim a realidade das casas que a gente passou. E a gente aqui não está fazendo nenhum tipo de armação, a gente está contando aquilo que cada um passou. Infelizmente, é aquilo que eu falo, nem todos os funcionários pegou casas boas para trabalhar. Eu peguei casas ruins para trabalhar e casas boas para trabalhar. O que eu faço? Na hora que eu tiver que fazer uma crítica, vai ser uma crítica construtiva dentro daquele assunto, para poder fazer essa família enxergar que aquilo que eles fizeram não foi legal. Então, vai acontecer isso, que nem a Su colocou algumas situações aqui que ela não gostava do que acontecia na casa, simplesmente ela falava, ó, não vou ficar aqui, vou embora, porque eu não gosto dessa situação. Então, a crítica, quando você tem alguma crítica e você não teve a oportunidade de pegar uma casa boa para contar uma história boa, não tem problema também. Se você quiser vir aqui contar a sua história do que você passou, o podcast está aberto. A gente está aqui para contar tanta história boa, tanta história ruim. É normal. Só que a gente aqui temos que tomar cuidado em algumas situações para justamente não expor a família, que a gente não é o nosso objetivo expor a família aqui. Aqui nosso objetivo é ter um entretenimento e a gente que somos empregados contar nossas histórias, contar um pouco da nossa profissão, que muitas das vezes as pessoas não sabem, e poder mostrar para as pessoas que a gente tem algum tipo de valor. Como que eu ia saber que a Su existe se não fosse através de algumas outras amigas? Eu não ia saber que a Su é essa profissional maravilhosa que ela é. Então, é isso que eu falo. O podcast está agregando às pessoas conhecimento e trazendo esse leque. Hoje, eu tenho certeza que essa história da Su, quando for subir esse vídeo, vai ter muita gente conhecendo a história dela. E é legal as pessoas conhecerem a batalha dela para poder ela ter realizado esse sonho da casa dela. Então, o podcast quer proporcionar essa situação. Você que vai fazer a crítica, a gente aceita a crítica. A gente não vai deixar de receber crítica. É normal a gente ter pensamento positivo e pensamento negativo. Está dentro da normalidade. Então, a gente está aqui por um debate. Se você que criticou quer vir aqui contar sua história, pode vir contar sua história. A gente está aqui de porta aberta. O podcast foi feito para os empregados domésticos. Eu queria desde já, então, agradecer. Muito obrigado por tudo. E espero que vocês ajudem a página a crescer cada vez mais. E até o próximo episódio. Valeu!